que vocês têm contato, que vocês acham que precisam saber desse tema. Nós vamos falar da coragem de ser imperfeito. Para isso nós vamos usar aqui, ó, o livro Brené Brown, e ela foi muito precisa em muitas coisas que ela colocou aqui nesse livro. Ela fala muito fortemente da vulnerabilidade, da vergonha, do medo. Ela fala muito da ousadia de se viver. E nós vamos trazer alguns aspectos que ela colocou aqui nesse livro dela, alguns aspectos que eu tirei assim dos ensinamentos, alguns ensinamentos, tá? E nós vamos falar muito mesmo sobre a vulnerabilidade, porque ela foca demais nesse livro. Ela fala muito sobre a vulnerabilidade, ela fala muitas coisas que nos levam a refletir. Então nós vamos falar sobre esse assunto especificamente, e é sobre muitos ensinamentos que ela trouxe aqui neste livro, certo? O primeiro ponto que eu acho que eu destaquei, que eu achei interessante, que ela, já começando dentro desses tópicos, ela falou assim, ela coloca alguns mitos, vários mitos, ela vai colocando alguns mitos para você, para te despertar ali para aquele ponto, tá? Primeira coisa que ela coloca é: vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. Vulnerabilidade não é sinal de fraqueza. Quando, na verdade, eu vi alguns pontos, as pessoas gostaram muito do livro. Em algumas, né, tem aquelas críticas. Algumas acharam que ela é uma cientista, então ela trouxe tudo sobre uma pesquisa que ela desenvolveu, né? Então ela, de forma bem científica, ela trouxe alguns relatos, ela trouxe como o homem e mulheres são diferentes no contexto da vergonha. E com relação a esse primeiro tópico, que vulnerabilidade não é fraqueza, ela trouxe alguns pontos muito que nos levam a refletir, e ela inclusive fala assim: quando e por que você não pode dizer assim, eu não sei fazer isso, no momento eu não sou capaz de fazer isso. Isso te torna uma pessoa fraca? Não. Isso te dá apenas que naquele momento você está admitindo a sua vulnerabilidade e você está dizendo que você não sabe fazer aquilo naquele momento. Ela põe muitos outros pontos que nos levam a pensar sobre a nossa vulnerabilidade e nos faz realmente refletir o porquê que a gente sempre tem que buscar, por exemplo, um perfeccionismo. Ela fala muito do perfeccionismo também. Ela coloca muitos pontos assim, por que eu preciso ser, por exemplo, no caso das mulheres, a mulher perfeita dentro do meu lar, a mulher perfeita dentro do meu trabalho. Essa perfeição que a sociedade coloca pra gente nos leva a refletir até que ponto nós temos que viver desse jeito. Por quê? O porquê disso? Por que nós não podemos dizer, eu preciso de ajuda? E o precisar de ajuda te torna uma pessoa fraca? Não. Só diz que você está sendo vulnerável naquele momento. E a vulnerabilidade não é fraqueza. Então você dizer que não sabe fazer algo, que precisa de ajuda, que não deu certo, aquele ato ali que você fez não deu certo. Mas e aí? O que você toma como requisito ali? O que você faz?
Você tira um aprendizado do seu erro? Ela coloca muitos outros pontos que mostram que você pode sim, por exemplo, em determinados momentos, discordar de alguma coisa, e isso não te torna uma pessoa fraca. Dependendo, você está mostrando até que você possui o seu posicionamento. Esse primeiro tópico que ela comenta demais dessa vulnerabilidade não sendo como sinônimo de fraqueza, a gente começa a refletir na sociedade que a gente tem e a gente olha assim que na verdade a sociedade nos impõe muitas marcas e muitos parâmetros que parece que nós precisamos sempre buscar e sempre estar atentos e ser menos do que isso não é o suficiente. Ser aquela mulher magra, ser aquela mulher que faz de tudo, isso é um padrão criado pela sociedade. É a busca de um perfeccionismo que muitas vezes nós, seres humanos, nós não podemos nos colocar nesse estereótipo e viver aquilo. Por quê? Porque nós somos exatamente isso, seres humanos imperfeitos, e nós podemos admitir a nossa vulnerabilidade. Nós podemos sim olhar para nós mesmos e perceber que essa perfeição, esse perfeccionismo que a sociedade impõe e que nós nos acostumamos a buscar sempre, não é o ideal para um bom desenvolvimento emocional. Isso talvez nos causa muito desconforto, isso nos deixa o tempo todo buscando essa perfeição que o ser humano, muitas vezes, por ser já um ser imperfeito, não consegue atingir e fica o tempo todo se autoflagelando, se autocriticando por não ter conseguido aquilo de forma tão perfeita que é imposto pela sociedade. Ela diz assim ainda: qual o problema de você sim admitir, sim, eu fiz isso, e ela mostra que você pode fazer uma coisa que não agrade a todos e admitir que fez isso. Sim, eu fiz isso. É um outro ponto que ela fala pra gente de forma muito precisa e nos mostra que nós podemos sim admitir essa nossa incapacidade de realização de coisas tão perfeitas ou muito perfeccionistas. Um outro ponto que ela nos coloca, que nos deixa assim a pensar, depois que ela fala da vergonha, então ela fala muito da vulnerabilidade, depois ela entra na vergonha. Tem um ponto que eu acho que ela separa também homens e mulheres. Ela separa esses homens e essas mulheres. E ela diz o seguinte com relação, por exemplo, às mulheres. Vamos ver o que ela fala com relação às mulheres. Ela assim, ela coloca como se fosse uma teia da vergonha. Parecer perfeita, fazer tudo com perfeição, qualquer coisa menos que isso é vergonhoso. O que foi isso aqui? Depois que ela terminou a pesquisa, ela tirou muitos depoimentos e as mulheres colocaram alguns pontos que elas achavam que elas seriam vulneráveis, e em determinados pontos ela até estranhou, porque quando ela disse que recebeu alguns depoimentos que quando a pessoa até se sente infeliz, ela disse que se torna vulnerável, ela se sentia vulnerável no momento da sua felicidade. E ela também comenta aqui
Qualquer coisa menos que a perfeição é vergonhoso. É interessante o modo que ela coloca, por quê? Porque é exatamente isso que nós vivemos em sociedade. Você precisa ser perfeito como mulher, você precisa ser perfeita como profissional, precisa ser perfeita como mãe, você precisa ter uma perfeição, é uma perfeição que você precisa atingir porque a sociedade te está impondo isso, sendo que nós somos seres humanos totalmente imperfeitos e que ao buscarmos uma coisa que talvez não vamos conseguir atingir, que é essa perfeição mesmo, nós nos frustramos o tempo todo. E o que é isso? O que é essa frustração? É quando você cria uma grande expectativa. Você pode criar expectativas com relação às outras pessoas, a outras coisas, mas também você pode criar expectativas com relação a você. Você exigir muito de você mesmo. Você está criando uma expectativa muito grande com relação a tudo aquilo que você quer realizar. E tudo aquilo que é imposto pela sociedade não necessariamente serve para você. Não necessariamente é o que você precisa desenvolver ou precisa ser. Ela diz ainda, ser julgada por outras mães, porque aqui ela tem um capítulo específico do relacionamento com seus filhos e tal. E aí tem algumas mães que se sentem vulneráveis quando são julgadas por outras mães. Então a vulnerabilidade aqui, ela é bem extensa, ela coloca vários pontos e ela coloca ainda, por mais que eu conquiste ou por mais progresso que eu alcance, o lugar de onde eu vim e o que eu passei na vida sempre me impedirão de sentir que sou boa o bastante. Olha isso, é uma frase que parece que traz já um preconceito junto. São mulheres que estão dizendo que nunca serão boas o bastante, porque aquele estereótipo que foi criado pela sociedade, que é o que ela fala aqui, você, na verdade, busca uma sociedade que te impõe uma perfeição. Então você sempre vai estar se julgando ou te autoflagelando, sendo muito dura com você mesma, porque essa perfeição imposta aí, fora, da sua porta para fora, não existe dentro de nós. Nós somos seres humanos e isso nos faz ficarmos cada dia mais frustrados. Nós precisamos, tem uma frase muito, eu até fico com os conformes que me desculpem. Por quê? Porque para mim é melhor feito do que perfeito. E isso, ela parece que fala muito, assim, ela não fala essa frase, mas ela demonstra muito nessas palavras dela, que é melhor feito do que perfeito, porque nós somos seres humanos vulneráveis. E essa é uma frase que eu levo muito comigo em tudo que eu faço. Eu prefiro a coisa realizada do que não fazer. Para mim, sim, essa frase é muito poderosa. É melhor feito do que perfeito. E você talvez precise colocar isso na sua vida. Esse livro abriu muito minha mente com relação a muita coisa, porque você precisa ter coragem para ser imperfeito, ou pelo menos para demonstrar a sua imperfeição em determinados pontos. É o caso da vergonha, né? Nós não queremos nem falar daquele ponto que nos deixa entristecidos ou envergonhados, porque a gente quer quase que se esconder atrás do armário. Por isso que temos que nos conhecer melhor, saber qual a nossa identidade,
Qual o nosso papel na sociedade? A mesma impõe que sejamos perfeitos. Somos seres frágeis e em construção. Exatamente isso. A sociedade está exigindo de nós algo que muitas vezes nós não podemos dar. E nós temos que aceitar nossas imperfeições e nossas fraquezas. Ela fala ainda, nunca ser o bastante em casa, nunca ser o bastante no trabalho, nunca ser o bastante na cama, nunca ser o bastante com seus pais. Vergonha é nunca ser o bastante. Por quê? Junta muito com a expectativa, né? Aqui fala assim, quando a gente cria uma expectativa muito alta, junta com essa parte da gente nunca ser o bastante em nada. Porque a gente sempre quer mais e mais, e isso nos causa uma amargura interna, uma amargura forte que nos deixa sempre reprimidos e tristonhos e assim, sempre buscando alguma coisa que não está aqui ao nosso alcance. Com relação aos homens, ela fala alguns pontos com relação aos homens que assim, são parâmetros diferentes. Os homens, para eles, vergonha é ser fracassado, é o fracasso, é a vergonha. Vergonha é ser errado, vergonha é a sensação de ser defeituoso. Nossa, revelar qualquer fraqueza é vergonhoso. Acho que para os homens talvez pior. Revelar qualquer fraqueza é vergonhoso. Então os homens, no momento de colocar alguma imperfeição, alguma vulnerabilidade para fora, isso já demonstra para eles uma vergonha, uma fraqueza. Isso toca mais eles talvez do que nós nesse ponto, porque eles têm essa parte de ser durão. Tudo aquilo que for contrário a isso, para eles, até mesmo admitir uma pequena vulnerabilidade em algum ponto, para eles não é bom. E isso são estereótipos também colocados por uma sociedade, e que cabe a cada um de nós sabermos se queremos ou não, se vamos seguir nesse ponto ou não. Ela coloca ainda, demonstrar medo é vergonhoso. Para os homens, quando eles demonstram um medo, já se tornou muito vergonhoso. E a gente vê muito isso mesmo, eles são sempre fortões, durões, eles não gostam de demonstrar medo, e quando demonstram, já estão se sentindo vergonhosos por isso, vergonha de sentir isso. Poxa vida, os homens vivem sob a pressão de uma mensagem dura e impiedosa, ou seja, ser considerado um fraco. Eles aqui, nessa pesquisa que ela realizou, eles têm toda essa parte de demonstração das suas fraquezas como sendo uma vergonha. Uma vergonha. E isso causa talvez temores nesses homens que nenhuma de nós conseguimos ainda definir. E nós também, com as nossas mazelas, as nossas coisas, buscando essa perfeição imposta pela sociedade. Então ela aqui separou esses dois pontos, homens e mulheres, e nós falamos da vulnerabilidade, nós falamos da vergonha, e agora ela comenta muito também o medo, mas ela sempre diz assim, que a vida, ela precisa ser vivida com ousadia. Em muitos pontos ela coloca alguma coisa parecida com isso, ou neste sentido no livro. Por quê? Porque para ela, essas fraquezas vão surgir, não tem jeito, elas estão aí, e a gente precisa saber
que nós estamos aqui para superar as nossas fraquezas e, acima de tudo, admitir essas fraquezas. Que você pode sim dizer: eu não sei fazer, eu não sou capaz, eu não consigo neste momento. Por quê? Porque é uma fraqueza, uma vulnerabilidade que todos nós estamos sujeitos. Tanto eu, como você, como qualquer um de nós. Quero contar para vocês como está sendo, eu estou sendo muito difícil para mim, por exemplo, com relação a toda essa parte de ficar o tempo todo com as crianças. A gente tem que ser professor, tem que ser, tá sendo um período extremamente difícil, nossa. E em determinados momentos eu admito essa fraqueza. Então eu tenho essa fraqueza, por exemplo, de não conseguir por muito tempo, a manhã toda, e ainda fica tarefas. Eu admito essa fraqueza para mim. Eu não estou conseguindo sozinha. E quando, como diz Yang, ele diz o seguinte: o que você resiste, persiste. Então, quando você não diz que você tem essa fraqueza, então aquela fraqueza pode ser que persista. Então é melhor você admitir essa fraqueza que está aí dentro de você. Eu realmente não estou com paciência para desenvolver todas essas tarefas. Isso está me deixando angustiada. Pronto, você já admitiu uma fraqueza. Quando você admite, ela não persiste. Então por quê? Porque você vai buscar uma ajuda, você busca outras coisas e ela não vai persistir aí dentro de você. Primeira coisa é você admitir que você possui essa fraqueza. Agora, você querer buscar essa perfeição, esse perfeccionismo que existe na sociedade para a sua vida, não dá para você levar isso com consistência. E ela fala ainda em determinados pontos sobre esse perfeccionismo, e ela fala o seguinte sobre o perfeccionismo: o perfeccionismo não é a chave do sucesso. Na verdade, a pesquisa mostra que o perfeccionismo dificulta demais a conquista. Então você que quer sempre aquelas coisas sempre perfeitas, parece que nunca está satisfeito, nunca está bom, você talvez vai dificultar ainda mais as suas conquistas, porque essa busca incessante de ser perfeito faz com que possa ser que você desista no meio do caminho. Essa perfeição que você está aí sempre em busca, muitos dos conformes, que nós temos 4 perfis, os conformes, eles são extremamente perfeccionistas. É muito o que ela fala aqui. Perfeccionismo é, em essência, tentar obter uma aprovação. É aquela pessoa que quer sempre ser perfeita em cada detalhe, nos mínimos detalhes, para buscar uma aprovação do próximo, uma aprovação do outro. Eu achei interessante demais a Brené Brown dizer que se você busca o perfeccionismo, você talvez vai ficar com as suas conquistas travadas. Ela diz que você precisa sim buscar uma melhora sempre, mas o perfeccionismo pode te travar para grandes conquistas. E é assim que nós vamos buscar nossas coisas, fazer sem buscar a perfeição, porque nós não somos perfeitos. E na verdade, essa frase que eu escutei essa semana eu achei infinitamente maravilhosa. Gente, se você quer relacionamentos perfeitos, casamentos perfeitos, ser um ser humano perfeito, talvez nós vamos ter que mudar de planeta, porque não será nesse planeta. Qualquer pessoa que você conheça
mesmo as mais, talvez as mais, vamos dizer, evoluídas, não sei ao certo, mesmo assim, aqui nesse planeta difícil, eu acho que não tem perfeição. É essa a essência, nós estamos aqui para nos aprimorarmos. Agora, não ter a perfeição também pode assim, tudo bem, então, tô tranquila, né? Então, todo mundo é imperfeito mesmo, mas a gente precisa saber que a gente precisa ir buscar essas melhoras. Buscar, né, você sempre melhorar. Agora, o que ela coloca muito pra gente aqui é não buscar tanto ser perfeito. São alguns pontos que você precisa, assim, olhar e ver em que pontos da minha vida eu busco tanto essa perfeição. Qual ponto? Então, a primeira grande ideia é: seja vulnerável e libere o que você tem de potencial. Porque, como eu disse, quando você reconhece a sua vulnerabilidade, você vai buscar ou uma ajuda externa para melhorar isso dentro de você e provavelmente você vai liberar o seu potencial. É um ponto, é uma ideia uma grande ideia dela lá dentro. E como que faz isso, Dani? É fácil? Não é fácil. Mas ao mesmo tempo nos causa uma tranquilidade no coração quando você aceita a sua vulnerabilidade. Aceita que você tem defeitos, que você não é tão paciente quanto você gostaria de ser, que você não é tão, alguns pontos, econômica quanto você gostaria de ser. Aceite isso, aceite essa sua vulnerabilidade para você começar um tratamento com relação a isso. A partir do momento que eu admito que eu não sou tão paciente quanto eu gostaria nas tarefas, eu estou dizendo assim: gente, povo aqui de casa, estou precisando de ajuda. E aí me vem socorro de tudo quanto é lado. Vem da filha mais velha, vem do marido, vem de tudo quanto é lado. Vem da tia, todo mundo se predispõe a ajudar um pouco. E isso faz com que eu dou uma respirada, né? E eu tô admitindo para eles: olha, é uma coragem de admitir que eu sou imperfeita, que eu não estou tendo a paciência necessária, que eu poderia sim ser melhor do que eu estou fazendo hoje, mas está extremamente difícil para mim. Então, quando você admite isso, que você não está conseguindo desenvolver uma função, não está conseguindo desenvolver um grande projeto, você está admitindo que você, naquele momento, não pode fazer isso. E está tudo bem, gente. Tudo bem. Não tem problema se você não pode fazer alguma coisa em determinado momento. Depois, se você quiser, você retoma, você volta a fazer, você busca mais outras pessoas, busca outros meios e pronto. O que posso fazer melhor da próxima vez? Ela coloca aqui que quando você, por exemplo, numa tarefa você não está com a paciência necessária, você vai precisar aqui pensar: o que eu vou fazer melhor da próxima vez? E isso faz com que você melhore o seu relacionamento ali, naquele momento, e te dá coragem para viver da sua imperfeição. Você precisa saber que você não precisa ser perfeito, não precisa colocar dentro de você essa perfeição que a sociedade exige. Gente, mulheres engravidam, engordam e tem muitas mulheres que estão com baixa estima devido a um corpo depois de uma gravidez, por exemplo. Gente, nós somos assim. Você precisa entender
que você tem essa imperfeição aí, por enquanto você não consegue fazer diferente disso, tudo bem, aceite ser grosseira, desde que você possa melhorar da próxima vez. E assim você vai se construindo, você vai se melhorando. Não exija de você algo que você não possa dar. Por quê? Talvez você está exigindo tanto de você, que chega quando você coloca a cabeça no travesseiro, você nem consegue desligar o pensamento, não consegue nem descansar o seu corpo e a sua cabeça. E aí, reflete, você tem insônia, depois que você começa nesse ritmo de ansiedade frequente por uma coisa que talvez você não pode resolver agora, não tem o que você fazer, você não pode mudar o que está ali naquele momento. E aí? Você vai continuar deitando a cabeça no travesseiro e quase que colocando a sua cabeça para explodir, sendo que você não tem condições de melhorar aquilo naquele momento? Agora, acorde no outro dia e faça alguma coisa diferente para que você comece a tentar mudar isso. Quando você não está com uma forte insônia, por exemplo, isso é reflexo de uma ansiedade tremenda. Por quê? Talvez você está buscando padrões que estão ali fora de uma perfeição que não cabe dentro da sua vida. E isso faz com que você não tenha nem noites agradáveis de sono e muito menos os dias, porque quem não dorme bem dificilmente tem bons dias, esses dias não conseguem render. Pessoas que não se aceitam, não aceitam a sua imperfeição, vão ter problemas de ansiedade, vão ter problemas mais sérios, e isso reflete em tudo. Estão me ouvindo certinho? Acho que sim, né? Então vamos lá. O que posso fazer melhor da próxima vez? Já falamos, tive participação aceito responsabilidades por isso, quero ajudar. Vamos em frente e peço desculpas, gente, como é difícil às vezes em algum momento. Peço desculpas, é uma vulnerabilidade sua. Pede desculpa pelo seu erro e tá tudo bem também. E assim, gente, ela nos mostra com muito, eu indico muito, é uma leitura científica, mas é uma leitura agradável, porque é tudo baseada no experimento que ela fez, tá? Mas é uma leitura boa. Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Não fuja da auto-vulnerabilidade. Não fuja disso. Aceite, certo? Eu quero muito te convidar para fazer essa leitura, é uma leitura edificante, quero que você tire os seus pontos também daqui, porque tem bastante coisa, ela fala muito da vergonha, ela fala muitos pontos que cada um vai acabar tirando os seus entendimentos desta obra, certo?